E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal dos processos de como eu fiz a adaga do Pike, o estripador das águas sangrentas. Depois de ter criado um arquivo referência ali no computador, eu passei ele para folha, ali com a caneta Bic, que inclusive eu vou deixar aí na descrição os arquivos da adaga do Pike. Depois de todo o modelo passado para folha, ali é só recortar para poder colar na madeira. Eu não colei diretamente com cola, eu preferi usar uma fita só para fixar alguns pontos para depois passar a caneta em volta. Engraçado que das outras vezes que eu fiz espadas, optei por transferir a silhueta da peça para madeira usando o pincel e tinta. Dessa vez eu usei uma caneta Bic mesmo. Depois de ter contornado toda a silhueta da peça, eu fui completando ali com a caneta Bic o restante que estava precisando. E logo em seguida, com a ajuda da serra tico-tico, eu fui pro corte da peça. E depois de ter cortado a base, ali com a micro retífica eu fui dando o acabamento. Que inclusive era uma ferramenta que eu não tinha. E através do pessoal que acreditou em mim, do pessoal que pediu encomenda, eu consegui juntar um bom dinheiro e consegui comprar essa ferramenta maravilhosa. Que vai me ajudar tanto agora, quanto futuramente em outros projetos que eu vou trazer aqui pro canal. Depois de ter lixado uma boa parte da lâmina, eu parti para fazer os detalhes internos dela dos dois lados. Ali com a caneta Bic, o próprio molde que eu cortei, eu transferi para a peça de madeira e ali com a micro retífica fui lixando as partes internas ali da lâmina. Nossa, e sinceramente, como é gostoso usar essa ferramenta. E pensar que antigamente eu fazia tudo isso na mão. Sério, dava muito trabalho fazer isso, eu gastava em média de 3 a 4 horas para fazer tudo isso com estilete. E depois de ter lixado todos esses detalhes da parte interna da lâmina, eu passei ali para a parte da guarda, que é uma espécie de cabeça de peixe. E ele, de novo, utilizando o próprio molde, eu transferi ele para madeira. Cortei duas peças iguais, do mesmo tamanho.
e fui lixando para elas ficarem uniformes. Após ter lixado toda a peça, ali com a micro-retífica, eu fui lixando a parte branca, que é uma espécie de lâmina de folha que tem em cima da madeira. E com a micro-retífica eu consegui tirar bem rápido até. E aqui eu tô fazendo uma cavidade dos dois lados para poder encaixar as esmeraldas que serão os olhos do peixe. Depois de ter dado uma arredondada na parte da peça da guarda, na hora de colar elas na peça principal para poder deixar elas uniforme em relação à peça. Como sempre, utilizando a super cola, que na minha opinião é o melhor material para colar, né? Esse tipo de coisa. MDF no caso. Aqui eu já tinha deixado a peça uniforme. Ali com a ajuda do biscuit eu fiz uma base para poder encaixar as esmeraldas ali no lugar. E ali na parte do cabo, duas pecinhas que infelizmente eu não consegui gravar, mas que também não tem muito segredo. E com essas duas peças foram terminadas as partes usando madeira, e ali eu parti pro biscuit. E sinceramente não foi tão difícil quanto eu imaginava que seria. E ali na parte interna da lâmina eu fui tirando de pedacinho em pedacinho e fui colando como se fossem escamas mesmo. E aqui na parte do olho eu decidi mudar, porque aquela esmeralda que eu tinha colocado ela não estava tão brilhante. Aí eu optei por trocar por outra peça, como se fosse um brinco ali. Ali eu vim com biscuit, modelando em volta da esmeralda ali, para poder fazer a base dos olhos. E depois eu vim adicionando mais alguns detalhes à parte do cabo. E depois de um processo que eu já mostrei aqui no canal, depois de ter aplicado toda a massa de madeira, eu vim lixando todas as partes com uma lixa 220, que é uma que não desgasta muito a peça. E ali com o velho estilete foi fazendo os detalhes na adaga do Pike, como se ela tivesse toda detonada, né? Toda arranhada. E logo em seguida, usando a tinta preta, né, como base, como primer basicamente, eu fui ali pintando toda a peça com a tinta preta. E claro, com todo cuidado para não pintar ali a parte da esmeralda, até porque se eu pintasse ali não teria como restaurar de novo. Depois de ter passado toda essa camada de tinta preta, ali eu vim com a tinta dourada para fazer os detalhes da adaga. E ali agora a parte da guarda, né? Que depois a gente vai dar uma boa envelhecida usando uma técnica de sombreamento para parecer ouro velho. Aqui com um palitinho
e um pouquinho de tinta bem na ponta pra pintar os detalhes certinho sem manchar a esmeralda no meio. E nessa parte, partindo pro cabo, a gente vai fazer uma espécie de couro simulado feito com EVA, papel alumínio e ferro de passar roupa, que é uma técnica que eu aprendi no canal do Douglas Tonelli, que é um canal muito bom, ele ensina a fazer muitas coisas diferentes. E nessa parte eu lutei bastante para tentar alcançar um tom de marrom, porque eu não tinha tinta marrom, mas no fim eu consegui. E na sequência aqui, uma tinta que demorou bastante para mim achar, que foi o verde esmeralda, mas que foi o tom certinho que eu consegui achar. A gente vai dando detalhe ali para a parte interna. E como é uma tinta de tecido e não uma tinta acrílica, a gente precisou passar várias e várias vezes para poder chegar no tom que a gente queria. E aqui eu vim com um pincel bem fino e tinta preta para poder tampar as partes que borraram. Depois de ter terminado todos os detalhes internos da lâmina, a gente vem ali com a tinta verde metálica bem clara para fazer a parte da lâmina externa. E ali com um pincel fino novamente, a gente vai dando um acabamento bem nos cantos, com todo cuidado para não borrar a parte dourada. E ali, passando da lâmina externa para a parte interna, eu fui dando um detalhamento com a tinta metálica verde, para não ficar um fundo vazio sem cor. Depois de ter pintado toda a base ali com a tinta preta e o pincel, eu fiz uma espécie de brush para poder dar profundidade e dar aquele aspecto de ouro velho, como eu disse para vocês. Aplicando ali o efeito do brush em toda a parte da guarda. E ali, com a ajuda novamente do pincel pequeno, a gente vai com a tinta preta dando profundidade às partes dos cortes que tem na adaga do Pike. E com o pincel normal ali, com a tinta preta, a gente vai fazendo um brush em toda a parte da lâmina, todas as partes para dar uma profundidade maior à peça. Aqui na parte do cabo não tem segredo, com a própria super cola você vem colando. E depois de colado, eu decidi fazer um efeito de detonado na parte do cabo, que é usando um estilete e o isqueiro. Vim esquentando e vim fazendo os detalhes. Como é EVA, ele derrete bem fácil. Depois de ter finalizado os últimos detalhes na adaga do Pike, espero que vocês gostem do resultado final e aproveitem o último vídeo. Apenas durma com os peixes. Ha 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 ha.